Eu sou Francisco Flávio Leitão de Carvalho, filho do professor e poeta José Valdir de Carvalho e da pianista Maria Adamir Leitão de Carvalho. Nasci numa família de 9 filhos, fiz medicina, me especializei em neurocirurgia. Durante a vida de médico, me apaixonei pelos escritos, por contos curtos, e terminei me tornando um escritor, chegando à posição excepcional de membro da academia, membro titular da Academia Cearense de Letras, da cadeira 34, patroneada por Samuel Uchoa. Eu sou um homem feliz, eu realmente tenho tido uma proteção magnânima de Deus. Deus tem sido muito misericordioso para comigo. Então, quando criança, eu era filho desse poeta, Zé Valdir de Carvalho, e sempre me acostumei a vê-lo na infância até minha adolescência, até a adultice, o papai escrevendo no gabinete dele, estudando, ou então escrevendo na sua velha Anderude. De tal maneira que quando jovem, quando criança também, eu pertenci ao Seminário Arquidiocesano de Fortaleza. Eu entrei aos 11 anos de idade e fiz o que é considerado o ginasial. E no próprio seminário, eu já tive a oportunidade de, juntamente com José Rosa, Lauro Mota Sá, José Olavo Rodrigues, meus colegas de turma de seminário, esses 3 se ordenaram sacerdotes e depois optaram pela vida de padres casados, com permissão da igreja, mas nós 4 criamos um jornal chamado Vox Letícia. Então, desde criança eu tenho essa vontade de escrever. Também quando na minha infância, até os 10 anos, eu cheguei a ler cerca de 100 livros da coleção Melhoramentos. Eram livrinhos finos, para criança mesmo, geralmente baseados nos contos dos irmãos Grimm, mas também tinha alguma coisa da literatura oriental. E eu me embevecia com aquilo, eu acredito que a gente chega à academia através de estímulos homeopáticos e subliminares, e com o conjunto deles é que se chega lá. Até que, finalmente, um belo dia, um amigo de coração, o Virgílio Maia, chega para mim e diz: Flávio, por que você não concorre agora para essa vaga da Academia Cearense de Letras? Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nisso. No dia da minha posse, 10 de janeiro de 2017, quem me apresentou, que me introduziu na academia, foi o grande professor, grande mestre, Pedro Paulo Montenegro, de saudosa memória. O Pedro Paulo tinha sido meu cliente e o filho dele é médico, então eu era amigo do filho dele, então nós tínhamos uma amizade muito grande. E ele aceitou esse encargo doloroso de me apresentar e fez um discurso belíssimo, inclusive iniciando com a citação de um poema que me encanta muito do papai, que é Queixa, onde, no resumo, é o papai lamentando ter sido retirado do ambiente bucólico em que ele vivia em Redenção e ter sido transportado para Fortaleza a fim de estudar, e ele termina dizendo: por que não me deixaram como eu era, menino, cheio de esperança e tal. Então, essa imagem eu também disse no meu discurso. Mas o meu discurso se caracterizou principalmente eu situei os grandes acontecimentos que tivemos no mundo antes da formação, da constituição da Academia Cearense de Letras. Então, eu falei nas obras do Jean-Jacques Rousseau, eu mostrei aqui no Ceará a infantilidade da Academia Francesa do Ceará, que foi um grupo de intelectuais que teve a petulância de dar esse nome. Segundo Otacílio Colares, foi uma infantilidade, teve uma vida efêmera. Depois falei da padaria espiritual, do gabinete de leitura, da criação do Instituto Histórico do Ceará e, finalmente, o grande acontecimento que foi a criação da Academia Cearense de Letras, que se completou esse ano 128 anos. Então, depois disso, naturalmente, a gente segue o rito normal de todo o discurso de posse, e que consiste em falar sobre o meu patrono, que é o Samuel Uchoa,
foi jornalista, jurista, um homem de grande projeção no Brasil. A imprensa internacional o julgava um grande juiz, porque ele protegeu os habitantes naturais da Amazônia, os índios, uma época em que havia uma certa interferência do homem branco lá. E depois dele veio o Denizar Macedo, Dolor Barreira, Vinícius Barleal, meu colega, e finalmente o Zé Teles, que foi sobre quem mais eu me detive, porque foi quem me antecedeu, e que era médico e poeta. Eu, inclusive, digo no meu discurso que é uma situação muito conflituosa essa, da gente ficar satisfeito por assumir uma cadeira, mas essa cadeira eu assumi às custas do desaparecimento de uma pessoa muito querida e muito competente, que era um poeta, meu colega de profissão, médico, o anestesista José Teles. Eu, naturalmente, que eu não tinha pensado nunca tive a pretensão, essa veleidade de ser um imortal. Mas é a tal coisa, todo mundo é vaidoso, então quando eu fui mordido pela mosca azul, e daí por diante a chama da vaidade é difícil apagar, e eu passei a lutar naturalmente por essa cadeira, e terminei sendo eleito a cadeira de número 34, patroneada pelo nosso amigo Samuel Shoa. E nessa ocasião, quando eu concorri, tinha um outro colega, um outro concorrente, um cidadão probo, militar reformado do Exército Brasileiro, engenheiro militar, um homem de uma bagagem cultural muito sólida, muito boa, mas eu tive a sorte de ser o escolhido. De tal maneira que fui no dia 10 de janeiro de 2017, eu entrei para a Academia Cearense de Letras. É verdade que antes disso, né, como eu disse, a gente se torna escritor por estímulos homeopáticos, né, subliminares. Quando eu comecei na Sociedade Brasileira de Médios Escritores, a Sobramos. A Sobramos é uma entidade que existe em todos os estados brasileiros, então eu participava da regional do Ceará, e desde isso da década de 90. Em 2009, eu entrei na primeira academia, que foi a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza. E depois dela veio, então, em 2011, a Academia Cearense de Letras, e aí vieram outras como a Alânia, a Academia de Letras e Artes do Nordeste, a ACEMES, a Academia Cearense de Médicos e Escritores. Passei a ingressar no mundo da literatura propriamente dita, né? Então, eu tenho um amigo na AMILEF, na Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza, que é um professor de português, o professor Olímpio Araújo. E o Olímpio, na brincadeira, diz, meu Machado de Assis cearense, quando se cumprimenta comigo. De tal maneira que eu fui pegando essa corda e passei a escrever contos curtos. Então, a minha especialidade é essa, eu só tenho contos curtos. Esse foi o primeiro livro de contos que eu fiz, tem o título de A Aventura de Gamalielzinho e Outros Contos. Depois imprimi também Retórica de Circunstâncias, que é um livro onde tem cerca de mais de 30 discursos que eu fiz durante toda a minha vida, porque essa tendência à literatura, à arte, como eu disse, vem de muito tempo, né? Na Faculdade de Medicina, durante 3 anos, eu fui o orador oficial do diretório acadêmico 12 de Maio. Quer dizer, então eu gosto dessas coisas. Então, eu juntei todos os discursos que eu fiz, como no Diretório Acadêmico 12 de Maio, ou na Academia Cearense de Medicina, que é uma outra entidade a que eu pertenço também. Então, juntei num livro que eu dei esse nome, Retórica de Circunstâncias. Além desses dois, meu primeiro livro, na realidade, foi A História da Neurologia e da Neurocirurgia no Ceará. Esse livro eu fiz em coautoria com o Vicente Leitão, meu irmão, que também é médico. E nós escrevemos a história, aparentemente está uma coisa bem feita, é uma história fiel, né? Sine ira et studio, como dizia o historiador latino, né? Sem proteção e sem raiva de ninguém. Nós temos a verdade nua e crua do desenvolvimento da neurologia e da neurocirurgia no Ceará. São principalmente esses 3 livros a minha contribuição literária até o momento. Eu estou
Está no prelo já um livro sobre Tarcísio Leitão, meu irmão, que foi um ativista político e jornalista e advogado trabalhista. E o Tarcísio, eu estou fazendo, o nome do título é Tarcísio Leitão, a história de um coerente. Então mostra a coerência dele, foi sempre um homem de esquerda, mas sempre de muita elegância, sempre de muita tolerabilidade, de muita tolerância, não, coisa que não existe hoje em dia. A gente vê essas querelas injustificáveis, desnecessárias, entre apoiadores de um presidente ou não apoiadores. E o Tarcísio é um homem que se caracterizou exatamente por essa tentativa de respeitar os ideais de todo mundo, as ideias de todo mundo. A família talvez até tenha concorrido a Marimília, minha mulher ficou talvez mais honrada e envaidecida do que eu no início, né? E me deu corda, né? Me incentivou para que eu aceitasse o desafio. Então, eu tive a sorte de ter uma família bem constituída. São 4 filhos, né? 2 homens, 2 mulheres, um médico, um neurocirurgião igual a mim, um juiz do trabalho, uma advogada e uma pedagoga. Então, esses 4 meninos, né? Eu chamo de meninos, embora sejam pessoas já de 50 anos, só me deram orgulho, alegria na vida e facilitaram a minha vida como escritor. Porque, inclusive, um dos meus contos é o Neto, que se refere a um terceiro neto, que é o José Neto, filho da Manuela, da minha caçula. Então, a família me contribuiu, eu acho que sim, a família contribuiu sinceramente para a minha aceitação ao desafio de pertencer à primeira academia de letras do Brasil, que é a Academia Cearense de Letras. Eu tenho a impressão que sem literatura não existe gente, não existe povo. Quer dizer, a literatura é que molda as pessoas. A literatura é que dá possibilidade de voos, de pensamentos transcendentais que permitam a pessoa, a evolução de uma sociedade. Então, eu acho que o escritor tem uma importância muito grande no desenvolvimento da cidade. O Monteiro Lobato já dizia, né, que sem livro não existe país, sem leitores, uma coisa mais ou menos desse tipo. Eu acho que realmente as obras literárias de grande valor, elas trazem esse poder de transformar a mente do leitor, de dar a ele uma visão mais holística do mundo, uma visão mais humana, mais digna, né? Então, eu tenho a impressão que o papel do escritor é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade sadia. No momento presente, a Academia Cearense de Letras está sendo dirigida pelo Lúcio Alcântara, como eu também, médico e político. Todo mundo conhece o Lúcio no Ceará e no Brasil. Eu tive a sorte de entrar na Academia Cearense de Letras com o José Augusto, que foi quem fez o soerguimento da estrutura, né, do Palácio da Luz. Depois estive na direção da Academia com a primeira mulher presidente da Academia Cearense de Letras, que é a Ângela Gutierrez. Trabalhamos juntos para o desenvolvimento da Academia. Então, a Academia foi brilhante no passado, né? E eu acho que tem possibilidade de voos muito grandes. A possibilidade, o Lúcio tem planos, o Lúcio Alcântara, o presidente, tem planos no sentido de criar diversos projetos para desenvolver o interesse da leitura junto aos estudantes do curso secundário, junto aos universitários. Enfim, promover a literatura, a boa literatura no Ceará. Para os jovens que estão me escutando, eu deixaria a mensagem de que ande sempre com um livro na mão. Compre um livro de bolso, esses livros de bolso, esses pequenininhos, e ande com ele e leia aonde puder. Então leia os clássicos, leia Don Quixote, do Cervantes, o grande Miguel de Cervantes Saavedra, a expressão maior da literatura hispânica. Leia a Divina Comédia, a comédia depois chamada Divina Comédia do Dante Alighieri.
Leia os clássicos, procure ler a literatura, a mitologia grega, é belíssima a mitologia grega. Nós temos um cidadão no Brasil, o Junito de Souza Brandão. Esse cidadão fez uma obra belíssima, em 3 volumes, sobre mitologia. Então, eu acho fundamental que todo estudante leia isso, porque a mitologia plasma na gente um caráter, né? Mostra os defeitos dos deuses gregos e as virtudes, né? É uma coisa muito bonita. Leia os escritores gregos que fizeram tragédias, como Sófocles, Eurípides, né? Écuba, por exemplo, de Eurípides, é de uma beleza belíssima. É a vingança de uma mãe que teve o filho morto por um amigo a quem ela confiava. Écuba é a mulher de Príamo, a sogra da Helena, né? Mãe de Paris, então rainha de Troia. E essa cidadã, depois que perdeu a guerra, o amigo a quem ela tinha deixado o filho em confiança, guardando com parte da riqueza de Troia, o amigo, sabendo que a Troia tinha sido tomada pelos gregos, ele eliminou esse menino, afogando-o no mar. E Écuba soube disso. E Écuba arma um plano de vingança. É uma coisa que pode mostrar o lado ruim que a gente tem, mas é uma justiça que se faz a uma maldade, né, provocada por esse rei grego. Bom, leia os clássicos brasileiros, Machado de Assis, o Bruxo do Cosmo Velho, quer dizer, quem não lê Machado não conhece o sofrimento humano, as torturas que comprometem um indivíduo que sofre por amor, que sofre por qualquer coisa. O Humberto Eco, são milhares. Existe até um livro muito engraçado, sobre os 500 mais importantes livros do mundo. Vale a pena ser esses livros para se ter uma ideia do que se trata o livro, e se gostar, se compra o original para poder se ler. Então, a minha mensagem para o jovem que está me ouvindo agora é essa: leia, 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 que você um dia será gente. Por fim, eu agradeço a minha família, a Marimília, que me serve de amortecedor às minhas angústias, os meus problemas, a minha tristeza, os filhos que me contribuem, que me dão muita alegria. Então, agradeci ao amigo que me incentivou, que foi o Virgílio Maia, a entrar na academia. E termino, como eu disse no início, citando esse soneto do papai, muito bonito, Queixa. É um soneto muito bonito. Eu não tenho de cor, infelizmente, eu não tenho boa memória, mas é uma coisa que eu vou ver se reavivo a memória a presença desse soneto na literatura cearense. Sei de um lugar onde vivi feliz, onde passei contente a infância toda. Esse lugar é paraíso em festas, tem árvores, tem céus e tem montanhas. E eu era o felizardo nisso tudo, tinha nas mãos cólicos luares. Na casa grande, sempre calma e amiga, vivia o som de minha voz cantando. E o rio manso e o canavial tão verde, e os frutos que dormiam pelo chão, e as tardes todas de ouro pelas serras. Por que não me deixaram como eu era, menino e ave, riso e madrugada, olhos cheios de azul e primavera?